Audiolivro Os Pioneiros. Memórias do pioneirismo na região norte paranaense. Editora Ixtlan, 2012. Autora Helena Ribeiro de Proença. Narração Eric Diego Salles. Capítulo 2. Doações de terras. No decorrer do final do século XIX, 1880. As famílias mais antigas que ocuparam as terras eram estas: Leite, Medeiros, Ribeiro, Leite Silva. A família Leite Silva e outros fizeram doações de terras para a formação do patrimônio chamado São Bom Jesus. Esse patrimônio era mais próximo ao rio Itararé. Tropeiros, boiadeiros e viajantes continuaram fazendo paradas no mesmo local devido à grande quantidade de árvores, inclusive de muitas jaboticabeiras, daí a razão do nome de Parada Jaboticabal. O povoado começa a crescer, e já sendo bem maior o número de ranchos e casas, a vila foi crescendo de Parada Jaboticabal para chamar-se de Vila Jaboticabal. De trilhos e caminhos se começam a abrir mais espaço à construção de estradas, com maior extensão na largura e conservação da mesma, entre a cidade paulista de Fartura, com Jaboticabal, e bairro dos Pintos. Na Vila Jaboticabal, os moradores começam a construir suas moradias, diversas delas em alinhamento de proximidade e algumas com função de comércio. Na Vila em formação, ainda havia alguns lugares indígenas às margens dos rios, aproximando-os dos moradores da vila. Com isso, aos poucos iam se adaptando uns aos outros. E os índios mais pacíficos serviam de guias aos novos moradores. E em troca de informações e orientações sobre a terra, os rios e os animais perigosos, estes davam aos nativos presentes, como bebidas, fumo, armas de fogo e outros objetos desconhecidos por eles. Os indígenas não tinham morada fixa e viviam pelas matas, à beira dos rios, à procura de caça, pesca e alimento vegetal. Eram locais que conheciam e sabiam de tudo quanto havia na região. A construção das casas à beira do caminho, agora mais limpas e largas até o centro da vila, os novos moradores começaram a construí-las, e aos ranchos com o auxílio de vizinhos e alguns indígenas. Como as ferramentas eram ainda precárias, a construção serviam-se dos mais práticos instrumentos, como o facão, o machado, o serrote, a picareta, o enxadão, a foice e etc. O serviço era todo feito à mão, tanto cortar quanto lavrar a madeira, o rancho ou a casa construir, agora um pouco maior e com mais cômodos, portas e janelas. Devia evitar a entrada de animais selvagens. Tanto o rancho quanto a casa eram feitos e amarrados por cipó, um vegetal muito comum na região e encontrado no meio das matas. Uma planta resistente, duradoura e roliça. As casas eram de reboco de barro vermelho, com a primeira demão, já na segunda, com barro branco de pissarra misturado com esterco de gado. Assim como o fogão a lenha e o chão, tudo isso era com o mesmo processo de massa. Após a secagem, dava-se um aspecto de limpeza e higiene ao ambiente, pois os ranchos de pau a pique criavam muitos insetos, como baratão, pulgas e chupança, barbeiro. Quando se começa a construir as casas de madeira, um trabalho mais demorado, os madeiramentos eram lavrados à mão, parte por parte.
A casa de madeira servia para moradia e comércio. A vila Jaboticabal, com grande número de casas e habitantes, impeliu os indígenas que restaram à procura de novas margens no rio Laranjinha, onde mais tarde foi fundada a cidade de Ribeirão do Pinhal. Alguns permaneceram na vila, já civilizados e com amizades, trabalhando na fabricação de objetos indígenas de madeira, barro, pedras e etc. Fabricavam muitos utensílios domésticos e móveis, tais como panelas de barro, potes, cepos, bancos, conchas, colheres, pás, cestos de taquara, pilões, peneiras e redes de taquara, cuias de coco e de purunga, cavos de taquara. Da pele de animais, eles fabricavam bolsas, piquá, cintos, chapéus e etc. De aves, faziam enfeites ornamentais. O covo e o balaio eram muito úteis à população, sendo que aquele servia para a pesca, muito utilizado pelos indígenas e os moradores. Ele era feito de taquara, em forma de cone, com boca redonda e o fundo como um funil fechado, onde os peixes não tinham saída. Por longos anos, os índios conviveram em harmonia com a população, uns servindo aos outros. Viviam aprendendo e ensinando. Os moradores aprendiam com os índios sobre a alimentação de verduras nativas, frutas e mel, tubérculos, inhame, mangarito, mandioca e etc. A carne das caças tornou-se um produto de consumo cotidiano dos moradores da zona rural. E mesmo os da vila apreciavam a carne de animais selvagens. A carne de veado era preferida por ter o mesmo sabor da carne de cabrito. Até hoje, muitos ainda consomem em época liberada a caça, com autorização do IBAMA, as carnes do porco do mato, tatu, mulinha, paca, lontra e capivara. Os nativos aprenderam a usar roupas, chapéus e alpargatas, bem como itens da alimentação com os novos moradores. Este foi o audiolivro Os Pioneiros, escrito pela autora Helena Ribeiro de Proença e narrado por Eric Diego Salles. Sabia que você também pode apoiar esse projeto? É só entrar em contato pelo WhatsApp 43 99695 0911, que divulgaremos seu negócio do próximo episódio em diante. Você pode entrar a qualquer momento, mas permanecerá para sempre em nossa história. E a Indie Burger também convida você a degustar nossas obras de arte, com hambúrgueres grelhados e crocantes, o verdadeiro sabor de churrasco, feito por quem entende do assunto, a pioneira da nossa terra. Indie Burger, 43 99695 0911. Próximo episódio, Formação da Vila.